Fala pessoal, tranquilos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Direito Simples e Objetivo. Eu sou o professor Laércio Carneiro, vou trabalhar com vocês aqui criminologia para o seu concurso da Polícia Militar do Ceará. Vamos jogar duro, vamos jogar pesado aí para a gente garantir as 8 questões da sua prova, tá, gente? Para quem não me conhece, eu trabalho aqui no DSO já faz 4 meses, tá? Sou novo no DSO, mas a gente já vem trabalhando aí, gente, vários cursos para vários certames e graças a Deus temos obtido excelentes resultados com os nossos alunos. Eu trabalho aqui criminologia, criminalística e medicina legal e o resultado tem sido muito satisfatório, não só o meu como de toda a equipe, é o conjunto do trabalho, né? E com vocês não será diferente, a gente vai contribuir para você ir super bem lá na sua prova. Muitas matérias eu tenho certeza, tipo a minha, você tem grandes condições de fechar, tá? Direito, eu não digo porque direito são muitas questões, né, gente? São várias disciplinas e o estudo do direito ele fica bem pesado. Só que o professor Juliano vai fornecer todas as ferramentas para você aí. Geralmente o DSO tá batendo aí em torno de 95% das questões de direito trabalhadas nos conteúdos durante as aulas, tá? E nas outras matérias não tem sido diferente, os nossos professores de português também, informática e das outras matérias. Então bora jogar aqui, bora trabalhar pesado. Gente, olha só, deixa eu introduzir criminologia para vocês. O que é criminologia? Não confunda criminologia com direito penal. Até o século XVIII ela estava muito vinculada ao direito penal, porque a primeira escola da criminologia, a escola clássica, a escola italiana do Beccaria, estava muito relacionada ao direito penal. É uma ciência que evoluiu muito e ela tem relação com o direito penal? Tem, mas ela não se confunde com o direito penal. Cada uma é uma ciência diferente, tá? O que ela é nos dias de hoje? Atualmente, ela já teve várias fases, né? A fase biológica, a fase antropológica, a fase psicológica. Hoje ela é uma ciência fortemente relacionada à sociologia, como se fosse uma sociologia do crime, tá? Só que a sociologia criminal é apenas um dos ramos da criminologia. Hoje ela é muito ligada à sociologia. É uma matéria que é muito trabalhada nas faculdades, nas universidades, principalmente nos cursos de direito. Ela vem muito como matéria, depende da faculdade, né? Optativo ou opcional ou módulo livre. Cada faculdade dá um nome. E aí o que acontece? Ela, se for trabalhar como ela é trabalhada na faculdade, na universidade, ela tem um enfoque muito acadêmico e ela se torna muito difícil porque ela é muito ampla, ela tem vários autores que trazem conhecimento para enriquecer a criminologia. Aqui a gente vai dar um enfoque bem objetivo, bem direto, bem aplicado ao concurso mesmo, porque aqui o que a gente quer é que você ganhe as questões, tá bom? Então fique tranquilo que a gente vai simplificar ao máximo para você. Embora seja uma matéria complexa, a gente vai simplificar ao máximo. Vamos falar um pouquinho da última prova do concurso de 2021. Eu sei que foi outra banca, mas o edital de criminologia veio idêntico ao seu. Nós vamos vê-lo daqui a pouco, tá? Então ele veio um edital diferentão. Até porque esses conteúdos você não encontra em livro. Tem coisa que a gente vai trazer de artigo científico, de artigo acadêmico para vocês, tá? A boa notícia é que a gente vai trazer tudo que está no seu edital. E a má notícia é que a gente vai ter que ir além do edital. Porque a probabilidade da banca extrapolar o seu edital é grande, assim como a banca FGV fez em 2021. Trouxe esse edital diferentão aí e trouxe questões
abordando o conhecimento que não estava no edital e não aceitou o recurso, tá? Não foi anulada nenhuma questão até onde eu sei. Então nós vamos ter que trabalhar o tradicional feijão com arroz da criminologia e nós vamos ter que trabalhar o conteúdo do seu edital também, que vai além. Outro problema é que não tem questão da banca IDECAM. Então eu vou trazer questões autorais para vocês no jeitão da IDECAM e a gente vai também trabalhar questões de outras bancas que eu perceber que se adequam à realidade de vocês. Beleza? Bora cortar para o nosso material que já está disponível para você e vamos trabalhar aí, tá bom? Bora lá? Gente, tá aí as nossas redes sociais para você acompanhar. É só googar aí que você acha a gente no Instagram, no YouTube e você acha também no Telegram e faça parte de tudo, porque senão você vai perder, tá? Ela já começa, o edital ele já começa diferente, né? O crime como fato social. E aí eu te pergunto, você sabe a que se refere isso? Isso daí se refere a uma teoria da sociologia que a gente estuda nas correntes do século XX da criminologia. É a teoria da anomia. Nós vamos estudá-la, tá bom? É uma teoria sociológica do século XX. Só que nós vamos estudar essa teoria e nós vamos estudar outras também. É claro que a gente vai dar maior ênfase para o que está descrito no edital, mas a gente não vai correr o risco de se restringir ao que está aqui e perder questões, tá bom? Então aqui, ó, instituições sociais relacionadas com o crime, a polícia, o judiciário, o Ministério Público e o sistema penitenciário. Isso daí é o sistema de justiça criminal, né? O sistema de controle da criminalidade e de prevenção. Nós vamos estudar isso daí também, tá bom? A extensão da criminalidade no Brasil e no mundo, né? Como que é o quadro geral da criminalidade no Brasil e no mundo, e a gente vai ver um pouco do estado do Ceará também. Quais são as facções, por exemplo, que atuam aí no estado do Ceará? A gente vai ver de onde vêm essas facções. Elas têm relação com as outras, tipo PCC, Comando Vermelho? Que tipo de relação é essa, tá? O crime como fenômeno de massa, o narcotráfico, o terrorismo e o crime organizado. Isso daqui a gente vai trabalhar para as aulas mais adiante, porque hoje a gente vai começar introduzindo, tá bom? O crime como fenômeno isolado, o estudo do homicídio. Então veja que a banca ela quer que você tenha uma visão micro do crime, da criminalidade, uma visão macro, né? Então vai ser partindo daqueles crimes tipo homicídio, mas o crime organizado também, tipo o tráfico de droga, o tráfico de armas, certo? O tipo de crime que adquire aí uma escala interestadual ou transnacional ou internacional, certo? Classificação dos tipos de criminosos, criminoso nato, criminoso ocasional, criminoso habitual ou profissional. Aí, gente, é a classificação do criminoso da escola positivista que nós vamos ver mais adiante. Veja que a banca não cita as escolas tradicionais da criminologia. Você não viu aí escola clássica, você não viu escola positivista, aí você não viu ela falar teorias sociológicas da criminalidade, como as outras bancas falam, tá? Mas a gente vai trabalhar, fique tranquilo, beleza? Tá aí, ó, o criminoso passional, o criminoso alienado, a classificação dos criminosos, nós vamos ver, tá? E as atividades repressivas, preventivas e educacionais para diminuir os índices de criminalidade. Isso daí é prevenção e controle da criminalidade. Não está escrito aí explicitamente, mas é isso. E a gente vai trabalhar. Então a gente vai trabalhar o que está aí e mais um pouco. A gente vai além do que está aí para a gente cercar as possibilidades de ganhar as questões da sua prova. Beleza? Então tá aí, gente. Como que essa matéria criminologia aparece, né? Antigamente, até estava conversando isso com o professor Juliano em uma live,
A prova dele de delegado de 2013, 2014 da Polícia Federal teve um enfoque muito jurídico, muito pesado, e veio criminologia, e foi uma das provas mais difíceis de criminologia que eu já vi. Essa de delegado federal de 2013, 14, e a prova de delegado da Polícia Civil do Amazonas, da FGV, recentemente. Porque antes essa matéria estava muito atrelada às carreiras jurídicas, né? Juiz, promotor, delegado, e hoje ela vem aparecendo para os cargos de investigador, de escrivão, de polícia penal e de polícia militar. Por quê? Para o policial ir para a rua entendendo a origem do crime, como o criminoso se comporta, como a vítima se comporta, que é a vitimologia, de que forma o Estado atua para reprimir as atividades criminosas, de que forma o Estado pode agir para controlar a atividade criminosa, tá? Ele não pode extinguir o crime da sociedade, mas tem como controlar. E isso tudo a gente estuda em criminologia. Então, os países desenvolvidos, os países europeus, Estados Unidos, Canadá, as polícias trabalham muito com base no conhecimento de criminologia e as leis são elaboradas com base nesses conhecimentos também, tá? Então é uma ciência muito útil, a gente vai ver. Então ela aparece nas provas hoje de polícia militar, os cargos em geral de polícia civil, delegado, juiz e promotor. Nós vamos trabalhar as questões disponíveis das bancas que temos, mais algumas questões autorais, tá? Na sua prova haverá 8 questões e o peso dela é igual das outras matérias. É igual o peso de direito, é igual o peso de língua portuguesa, por exemplo. O que muda é a quantidade de questões. Então você não pode menosprezar nenhuma matéria, porque os concursos hoje são muito concorridos. Beleza? Então bora aí para o nosso primeiro slide. O primeiro conceito que a gente vai trabalhar é o conceito de criminologia. O que é a criminologia? Nada mais é que o estudo do crime. Nasceu como o estudo do crime e o estudo do criminoso, lá no século XVIII, com Cesare Beccaria, o pai da escola clássica. Inicialmente nasceu muito ligada ao direito penal. Hoje, né, ela está mais relacionada à sociologia. Aí nós temos a corrente psicológica, as correntes psicológicas, as correntes antropológicas, ainda temos correntes biológicas, nós vamos ver tudo isso, tá? Então nada mais é, simplificadamente, grosso modo, o estudo do crime, tá? Só que esse conceito evoluiu. E aí vem a primeira questão de prova. Quais os objetos de estudo da criminologia? O que ela estuda? São 4 os objetos de estudo da criminologia: o crime, o criminoso, a vítima e o controle social do delito, o controle social do crime. As formas que a sociedade e o Estado atuam para controlar o crime. Então, a gente diz que hoje a criminologia é uma ciência empírica, indutiva e interdisciplinar que tem como objeto de estudo o crime, o criminoso, a vítima e o controle social do delito. Professor, tá muito rápido, eu não consegui anotar, mas eu trouxe no slide aqui para você e depois você volta, você pausa e anota no seu caderninho, faz o seu esquema. Olha aí os primeiros conceitos de criminologia. O professor Hilário Veiga de Carvalho é um dos principais lá fundadores das cadeiras de criminologia e medicina legal da USP, já falecido, tá? Autor importante. Ele definiu a criminologia como o estudo do crime e do criminoso e da criminalidade. Mas esse conceito dele já tem 100 anos, tá, gente? O Ernest Silling, um criminólogo alemão, que é um contemporâneo do Hilário Veiga de Carvalho, falou que a criminologia é a ciência do crime. Mas hoje não se restringe a isso, tá? O conceito moderno é esse daqui, ó, que é uma questão de prova. Eu vou anotar aqui, questão de prova com 3 sinais de mais,
porque isso daqui não cai, isso despenca, tá? Conceito atual de criminologia, ciência empírica, interdisciplinar e indutiva, que se ocupa do estudo do crime, do criminoso, da vítima e do controle social do delito. Agora vamos dividir esse conceito. Aqui, ó, ciência empírica, interdisciplinar e indutiva, a gente tem os métodos da criminologia, são características do método da criminologia. E aqui, ó, o crime, o criminoso, a vítima e o controle social do delito são os objetos da criminologia. Agora eu vou explicar para você, tá? O que é uma ciência empírica? O que significa dizer que a criminologia é uma ciência empírica? Significa dizer que ela parte da observação de fatos reais para produzir e fundamentar as teorias dela, certo? Ela parte do mundo real, do verificável, diferentemente do direito penal. Nós vamos ver daqui a pouco. O direito penal cria uma norma em abstrato, exemplo, matar alguém é crime, está lá em abstrato. A partir dali, todo mundo que praticar essa conduta, que praticar uma conduta que se enquadra nesse fato típico, né, e antijurídico, todo mundo que em concreto praticar uma conduta que se enquadra nesse fato descrito abstratamente, vai responder pelo crime. Só que direito penal é a matéria do professor Juliano, aqui é criminologia, a gente não vai confundir, elas são diferentes. Enquanto o direito penal é uma disciplina dogmática e normativa, define os crimes e as penas, é a ciência do dever ser, porque o direito penal implicitamente ele traz regras, né, para a gente seguir. A gente diz que a criminologia é diferente, ela é a ciência do ser. Enquanto o direito penal é a ciência do dever ser, traz um comando, traz uma ordem, a criminologia é a ciência do ser, porque ela observa como as pessoas se comportam em sociedade de forma natural. Ela não traz ordem, ela não determina comando para ninguém, tá? Então, empírica, ela observa os fatos concretamente. Indutiva, o que significa dizer que ela é indutiva? Como ela é uma ciência empírica, ela observa vários fatos concretos para, a partir daí, produzir as suas teorias. Então, os fatos concretamente analisados e observados e estudados induzem a produção da teoria, diferentemente do direito penal. O direito penal ele é dedutivo. Ele traz lá, matar alguém é crime e dane-se. Quem matar, né? Ele traz em abstrato. Quem praticar essa conduta em concreto vai responder por esse crime, tá? Então o direito penal é dedutivo, a criminologia é indutiva, beleza? E interdisciplinar é fácil, né, gente? Ela usa os conhecimentos das mais diversas ciências. Sociologia, medicina legal, psicologia, psiquiatria, criminalística, estatística e outras, beleza? Todas que forem necessárias, tá bom? História. Então aqui a gente já resolveu o método da criminologia e os objetos de estudo da criminologia. Questão de prova, vou anotar de novo. Aqui são pelo menos 2 questões de prova, tá bom, gente? Então, bora para frente? Tá aí, ó, o método da criminologia, segundo Sérgio Salomão Checaira, é um autor da USP também muito importante, ela é empírica, indutiva e interdisciplinar. Por quê? A abordagem criminológica é empírica. O seu objeto de estudo, o delito, o delinquente, a vítima e o controle social, se insere no mundo do real, do verificável e do mensurável. Estão aqui os objetos, tá? Aí a diferença, né, do conceito de crime, né, para a criminologia e para o direito penal, para você entender de uma vez por todas por que elas são diferentes, tá?
enquanto, né, lá para o direito penal, né, para as correntes lá, o crime é um fato típico, antijurídico, e para outras correntes ainda culpável. Isso daí eu não vou entrar, vocês trabalham com o professor Juliano, é a parte de direito que eu não entro, tá? Para a criminologia, o conceito é outro, ó. O crime é um fato que tem a incidência aflitiva, incidência massiva, persistência espaço-temporal e que haja inequívoco consenso de que deve ser reprimido. Esse conceito aí de crime para a criminologia, ele quase não cai. Isso, se cair, é para um nível mais avançado de carreira jurídica. Eu só trago para você entender a diferença de forma prática, tá bom? Vou explicar bem rapidinho, bem simplificadamente, só para você entender. Incidência aflitiva tem que ser um fato que causa prejuízo, causa comoção. Exemplo, o homicídio causa, né? Causa comoção social, causa prejuízo, certo? Incidência massiva tem que ser um fato que traz prejuízo para parcelas consideráveis da população. O homicídio no Brasil e em vários países hoje é um tipo de crime preocupante? É, tá? Porque ele aflige parcelas consideráveis da população. Persistência espaço-temporal é um fato, né, que ocorre de forma repetida e reiterada no espaço e no tempo. Então ele ocorre repetidamente no Brasil, ele ocorre repetidamente no México, ele ocorre repetidamente na China, na Índia, certo? Inequívoco consenso, trata-se de um fato em que é consenso entre as sociedades e os especialistas de que deve ser coibido, tá? Então esse é o conceito de crime para a criminologia, mas não se preocupa com isso daí, porque não costuma ser cobrado. O que é cobrado eu vou colocar aqui, questão de prova. Se for pouco cobrado, só um sinal de mais, medianamente cobrado, 2 sinais de mais e bastante cobrado, 3 sinais de mais, tá? Então, enquanto o direito penal tem caráter normativo e dogmático, né, define o crime, a pena, coíbe as práticas criminosas, a criminologia estuda as causas do crime, a etiologia do crime ou criminogênese. Isso daqui já foi cobrado, tá, gente? Várias vezes esses termos aqui. Os efeitos da criminalidade, as formas de prevenir a criminalidade, o comportamento do criminoso e da vítima e os métodos de controle social do crime, tá bom? Então, bora lá, gente, bora para frente. E ela é interdisciplinar porque ela se vale de todas essas ciências aí, ó, sociologia, direito penal, psicologia e todas essas outras aí e mais algumas. E eu trouxe a primeira questão aí, autoral, para a gente resolver. Vamos lá? Eu elaborei essa questão com base em alguns modelos de questão da banca IDECAM, certo? Não tem de criminologia, mas eu observei questões de outras matérias correlatas, tá? Que eu imagino que a banca vai fazer semelhante. Então eu trouxe aí uma questãozinha para você. João, em um debate com os colegas da Faculdade de Direito, apresentou a esses o conceito de criminologia, conforme o entendimento predominante mais aceito atualmente. Marque a alternativa que indica corretamente o que João explicou aos colegas. Gente, para você tá fácil porque a gente estudou e você já sabe, né? A gente discutiu isso aqui agora. Então você não vai se embananar nessa questão. Mas o concorrente que não estudou se embanana, tá bom? Então vamos lá? Então o que João explicou para os colegas dele, né? Que é o ramo do direito penal que se aplica às causas do delito. E aí, gente? É a disciplina que define os crimes e as penas? E aí? Quem é que faz isso? É o ramo do direito penal que explica as causas do delito. Misturou, né? Alternativa A, direito penal com a origem do... Misturou criminologia com direito penal, né? A letra B,
É a disciplina que define os crimes e as penas? Isso aí é o direito penal, né, gente? É o ramo do conhecimento que investiga o local do crime e fornece subsídios à justiça, que investiga o local do crime. É a criminologia, que fornece subsídio à justiça. Pode ser muitas outras ciências, né? É a ciência que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social do delito. Letra D, né, galera? Ficou fácil, né? Vamos lá? É a disciplina interdisciplinar que se restringe ao crime e à vítima. Não é, né, gente? Ela estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social do delito. Isso aí você pode guardar no fundo do seu coração, porque a probabilidade de cair é grande, beleza? O que você achou dessa questão? Comenta pra mim, por favor. Fácil, difícil, média, vamos lá. A palavra criminologia deriva do latim crimen, delito, e do grego logos, né? Em resumo, seria o tratado do crime. Foi utilizada pela primeira vez em 1885 pelo italiano Raffaele Garofalo. A gente vai ver que ele faz parte da escola positivista, designando-a como a ciência do crime. Contudo, já havia sido muito estudada e utilizada, embora não com essa denominação, pelos igualmente italianos Cesare Lombroso e Enrico Ferri. Esses aí são integrantes da escola positivista. O Lombroso era um antropólogo, um médico, com a pegada bastante voltada para as ciências biológicas. O Ferri, da escola positivista, mas com a pegada sociológica, e o Garofalo com a pegada jurídica. A gente vai ver isso mais adiante, tá? Eu elaborei essa questão, tirei esse trecho de um artigo do site Jus Brasil hoje, tá? Marque a alternativa correta sobre o método da criminologia. Quais são os métodos da criminologia? É uma ciência empírica, indutiva e interdisciplinar. Vamos ver qual é a alternativa? É a ciência prática que se baseia no tirocínio policial. E aí, gente, o concorrente engancha nessa, você não engancha, né? É a disciplina jurídica que, de forma teórica, apresenta o pensamento do crime conforme a justiça. Viajou a banca, né? No caso, o professor Laércio, né? É a ciência empírica, indutiva e interdisciplinar. Tranquilo, né, gente? Com base no que a gente estudou, tá tranquilo, beleza? É a ciência dogmática e normativa. Isso daqui é o direito penal, né? É o ramo da política criminal que define o preceito primário e o secundário, e aí misturou política criminal com direito penal e virou, né, uma bagunça. Viu aí, gente, como fica tranquilo quando a gente trabalha dessa forma? E assim, de agora em diante, você trabalhando com a gente, você vai ganhar as questões, beleza? Bora para frente? A gente vai até onde der. Eu trouxe 12 questões, mas não trouxe só questões, eu trouxe teoria também. A gente vai até onde der. O que não der para trabalhar aqui hoje, a gente continua na próxima aula, beleza? Tá aí, ó, questão de 2022 da prova de investigador da Polícia Civil de São Paulo. Com relação ao objeto da criminologia, é correto afirmar que atualmente está dividido nas seguintes vertentes. Controle social, isso não é objeto. O objeto é o quê? O crime, o criminoso, a vítima e o controle social do delito. Beleza? O controle social, o governo, o delito e o delinquente. Vamos ver, governo não faz parte, né, gente? O delinquente, ou seja, o criminoso, o governo, não. Os delitos e as penas, não. O governo, o delito, o delinquente e a vítima, governo, não. O delito ou crime, o delinquente, o criminoso, a vítima e o controle social do delito. Viu aí, gente? Ó, eu acabei de mostrar para você que cai, tá aqui, ó, anotei para você, ó. Questão de prova, né? Com 3 sinais de mais. Aí eu trouxe uma questão autoral e trouxe uma questão fresquinha das provas desse ano. Investigador de Polícia Civil, tá bom? Vamos lá? Finalidades e objetivos da criminologia. Gente, quais são as finalidades e os objetivos da criminologia?
entender a realidade criminal, explicar, controlar a ocorrência de crimes, extinguir o crime. Isso daí é praticamente consenso entre os estudiosos, isso é impossível. O que é possível é controlar, tá? Se você pegar aí as nações mais desenvolvidas, não só em termos econômicos e sociais, como também no que diz respeito ao controle da criminalidade, pode até ter índices de violência e criminalidade baixíssimos, mas extinguir não é possível, tá? Exemplo, o Canadá, dentro de um ano lá, o Canadá deve ter 600 ou 500, 600 homicídios. O dobro ou o triplo disso acontece aqui na região que eu atendo. Para quem não sabe, né, eu sou perito criminal da Polícia Científica de Goiás, trabalho na região metropolitana aqui do Distrito Federal, nas cidades próximas ao Distrito Federal, na divisa do DF com o estado de Goiás. Eu atendo uma região de 1 milhão de habitantes e aqui quase todos os anos o nosso número de mortes violentas é superior a 1.000 mortes, tá? Em uma área que tem apenas cerca de 1 milhão de habitantes. Gente, é muita morte violenta, né? E o Canadá todo, aquele país gigante daquele tamanho, não dá mil mortes violentas por ano, tá? Então, assim, controla bastante, mas extinguir não tem como. Aí eu tô falando só de assassinato, né? De morte violenta. Tem os outros tipos de crime que eles também controlam bastante. Então, quais as finalidades, os objetivos da criminologia? Estudar a situação e a realidade criminal, com o objetivo de entendê-la, né? Com o objetivo também de controlar e evitar a ocorrência de crimes, diminuindo a frequência dos delitos. Tem como objetivo também, né, prevenir a criminalidade e produzir informações no sentido de subsidiar reformas legislativas, tá? No sentido de fornecer subsídios para a política criminal, tá? Mudar para melhor a realidade criminal, diminuir os índices de criminalidade, sugerir programas, políticas e diretrizes no sentido de controlar a criminalidade, tá? Subsidiar mudanças na legislação penal, na política criminal, nas leis e nos órgãos de execução penal, certo? Então essas são algumas das finalidades ou objetivos da criminologia. Vamos resolver uma questão agora. Marque a única alternativa que indica a descrição do que não é finalidade da criminologia. Vamos lá? Entender a realidade criminal em uma região ou localidade. Isso né, gente? Então está correto. A gente quer o que não está correto, né? Produzir informações para subsidiar mudanças na legislação penal, processual penal e execução penal. Sim, definir crimes e definir penas. E aí? Sugerir programas, diretrizes e políticas criminais. Contribuir para diminuir a frequência dos crimes. Definir crimes e definir penas, direito penal, né, gente? Isso não é. E legislação penal especial. Legislação penal, legislação extravagante, tá? Então, é isso daí. É dessa forma que a gente vai levar, é dessa forma que a gente vai tocar o seu curso, tá? Agora, controle social do delito. É um conceito importante. Isso não está no seu edital, mas isso cai muito. E há um risco da banca extrapolar e cobrar isso daí na sua prova. O que é o controle social do delito? São as formas como a sociedade e o Estado agem no sentido de controlar a criminalidade. E esse controle ele se dá de maneira formal e de maneira informal. A maneira informal é a maneira difusa que atua sobre todos nós, inclusive cidadãos de bem.
quem faz o controle informal da criminalidade? Primeiro, a nossa família, dentro de casa, né? Ensinando regras de boa convivência, o que a gente pode, o que a gente não pode, o que é certo, o que é errado, o que é ético, o que não é ético. A família, a vizinhança, a escola, a igreja, a escolinha de futebol, a escolinha de karatê, de judô, de muay thai, de jiu-jitsu, tudo isso a gente aprende, né, gente, no meio social que a gente frequenta. É o controle informal da criminalidade, é feito pelos mais diversos segmentos da sociedade onde a gente frequenta, onde a gente faz parte. E o controle formal da criminalidade é realizado pelas instâncias formais de controle do Estado. A polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário, as guardas, né? As guardas metropolitanas, as guardas municipais, as guardas civis, o sistema penal, a polícia penal, tá? Esse é o controle formal da criminalidade. Esse atua em quem? Em quem está delinquindo ou prestes a delinquir, certo? Pode atuar de forma preventiva ou de forma repressiva. Quem atua de forma preventiva, precipuamente preventiva? Vocês, por exemplo, futuros policiais militares do Ceará, por meio de policiamento ostensivo, por meio de patrulhamento. Polícia Rodoviária Federal, patrulhamento, policiamento ostensivo nas rodovias federais, tá? Então atua de forma preventiva. E algumas forças de segurança atuam de forma mais repressiva, né? A exemplo da Polícia Civil, que apura, né, as polícias judiciárias, Polícia Judiciária Federal, a Polícia Federal, e as polícias judiciárias estaduais, as polícias civis, que atuam repressivamente, né, quando o crime já ocorreu, quando a infração penal já ocorreu, tá? Então vamos julgar uma questão aqui, ó. Então, o controle informal, comunidade, família, escola, local de trabalho e outros. Controle formal, polícias, justiça, Ministério Público e outros, tá? Sob a ótica da criminologia, o controle social do crime ocorre de maneira formal e informal. Correto, né, gente? Tranquila essa questão aí, só para a gente aplicar o que a gente aprendeu aqui. Agora, uma das finalidades da criminologia, conforme a gente viu, é a prevenção do delito. Prevenir, evitar a ocorrência de crimes, né? Controlar significa manter ali em níveis aceitáveis e prevenir é evitar a ocorrência, tá? E essa prevenção em criminologia a gente diz que se dá em 3 níveis: em nível primário, nível secundário e nível terciário. Nível primário é a prevenção voltada para todos nós cidadãos de bem. Atua a longo prazo, atua em todos. Ocorre quando a sociedade, o Estado, dá ao cidadão condições dignas de moradia, de estudo, de trabalho, de lazer, a fim de evitar com que o indivíduo opte pela prática do crime. Então, é fornecimento de condições dignas de saúde, segurança, educação, lazer, trabalho, tudo isso daí que deveria ter para todos nós cidadãos, né? E a prevenção secundária é voltada para grupos que estão delinquindo ou prestes a delinquir. Podem ser ações ou podem ser campanhas, por exemplo, tá? Exemplo, policiamento ostensivo em área comercial, em área bancária, na época de pagamento. O pessoal vai para o banco sacar dinheiro, os batedores de carteira, os ladrões estão ali. Aqui no Distrito Federal, nessas áreas a gente tem os policiais militares a pé, tá? 3, 4 policiais andando a pé. Nós temos os policiais de moto, nós temos a polícia montada também, certo? Algumas cidades têm policiais de patinete, né? Se eu não me engano, aí em Fortaleza, né? Eles usam um veículozinho parecido, um patinete, né? No estado do Ceará, não sei se ainda tem,
no passado já teve, né, gente? Isso é prevenção secundária. Exemplo, uma ação voltada ali, uma ação da polícia voltada ali para uma área onde o tráfico de droga ocorre de forma intensa, certo? Então, prevenção secundária, monitoramento por câmeras pela Secretaria de Segurança Pública, onde ocorre grande quantidade de crimes de roubo, de furto no interior de veículo, por exemplo, tá? Isso tudo é prevenção secundária. Políticas voltadas para prevenir determinados tipos de crime, violência doméstica e familiar contra a mulher, violência contra a criança, contra o idoso, essas campanhas televisivas que tem também, tá? Isso é prevenção secundária. E a prevenção terciária é voltada para a ressocialização e para a recuperação do criminoso, principalmente. Tem medidas penais relacionadas à prisão, mas tem outras medidas penais, não necessariamente como a prisão, por exemplo, a pena de multa, a pena de prestação de serviços à comunidade, certo? São medidas preventivas voltadas para quem já delinquiu e vai ter de cumprir, né, essa reprimenda que o Estado determinou, certo? Então, prevenção primária, secundária e terciária, beleza? Bora para frente? Acerca das formas de prevenção do crime pela criminologia, julgue os itens. No que diz respeito às formas de prevenção do crime, essas são classificadas em 3 categorias, primária, secundária e terciária, e tá correto, né, gente? O item aí de certo ou errado. Vamos para frente? A justiça criminal e o sistema prisional atuam como forma de prevenção primária. Não, né, gente? Sistema prisional, né? Terciário. A justiça criminal secundária / terciária, né? A justiça ali que processa, julga, condena de forma secundária. A execução penal, né? A justiça que cuida da execução penal de forma terciária, tá? Então esse item aqui está errado, beleza? Bora para frente? Gente, teorias da criminalidade. Olha só, olha o tanto que isso é perigoso no seu edital. As teorias da criminalidade não são citadas pelo seu edital, a maioria delas. A única teoria que é indiretamente citada no seu edital, as únicas são não dá nem para dizer que a teoria positivista é citada, né? Porque o que o edital cita é só a classificação dos criminosos de Lombroso. Não entrou na teoria positivista. A classificação é um conceito à parte do Lombroso, tá? Embora seja da época da escola positivista. Então essa escola também não é citada. Lá quando o seu edital fala assim, o crime como fato social, indiretamente, implicitamente está citando qual teoria? A principal teoria que fala de crime como fato social é a teoria da anomia, tá? Mas olha aí o tanto de teorias que são muito frequentemente cobradas nas provas de criminologia. Teoria clássica, positivista, escola de Chicago, associação diferencial, subcultura delinquente, etiquetamento ou labeling approach e teoria crítica, tá? Nós vamos dar uma passada por todas elas, para evitar que elas caiam, que a banca faça igual a banca FGV fez, né, que cobrou tópicos que não estavam no edital, para evitar que você perca, e também ninguém garante que a banca vai aceitar recurso, beleza? Então, bora avançar aqui. Vamos estudar esse conceito aqui. A criminologia ela é dividida em 2 fases, tá? A fase pré-científica e a fase científica. A fase pré-científica é tudo que vem antes do século XVIII.
até a escola clássica é fase pré-científica. Da escola positivista em diante, a gente chama de fase científica. A escola de Lombroso, tá, gente? A gente vai mais um pouco, a gente vai explicar a teoria clássica e aí a gente deixa o restante para a próxima aula, beleza? A gente vai explicar esses conceitos aqui e a teoria clássica e a gente deixa o restante para as próximas aulas para não avançar, para não a aula não ficar muito longa. Então a fase pré-científica, isso aqui já foi cobrado, tá? É desde a antiguidade até os estudos do Cesare Beccaria, escola clássica, século XVIII, Itália, tá? E a fase científica, desde Lombroso, escola positivista em diante, tá bom? Isso daí já foi cobrado. Primeira escola, né? Assim, que é considerada uma escola do direito penal barra criminologia, a escola clássica. Direito penal barra criminologia, porque ela é muito estudada na criminologia, mas ela tem forte influência do direito penal, a escola clássica do direito penal, século XVIII, Itália, que tem como principal representante o Marquês de Beccaria, ou Cesare Beccaria, ou Marquês de Bonessana. Todos esses nomes já foram cobrados em prova, tá? Outro conhecimento que é cobrado em prova. Ele escreveu um livro muito importante chamado Dos Delitos e das Penas. Que aí ele falava, né? Ele falava sobre as teorias das penas e trazia uma definição de crime com enfoque inicialmente criminológico, conforme os próximos autores foram estudando também. Essa escola é importante porque isso daí é importante, tá, gente? O livro que ele escreveu, Dos Delitos e das Penas, certo? Esses nomes que ele recebeu, isso já foi cobrado. Mas qual o principal ensinamento da escola clássica que é cobrado em prova? Embora, né, a escola clássica entendesse que o crime nascesse na sociedade, ela dizia: o indivíduo tem livre-arbítrio. O crime nasce na sociedade? Nasce, mas ele tem o livre-arbítrio. Ele opta por delinquir ou não. Como ele tem o livre-arbítrio, ele tem esse discernimento, se ele opta pela prática do crime, ele tem de receber uma reprimenda, ele tem de ser punido, ele tem de ser tirado do convívio social temporariamente, ele tem de ser neutralizado, tá? E ele foi um dos primeiros estudiosos a defender a aplicação de penas proporcionais, o banimento da pena de tortura, das penas cruéis, das penas degradantes, da pena de morte. Por quê? O contexto aí, né, gente, é uma época em que as penas cruéis, né, as penas comuns da época medieval eram muito aplicadas. Esquartejamento, decapitação em praça pública, com guilhotina, aquela tortura, né, de amarrar aquela morte de amarrar os cavalos, um cavalo em cada perna, um cavalo em cada braço e bater nos cavalos para os cavalos saírem e esquartejar o indivíduo, tá? Então ele foi um dos primeiros a defender isso. E ele defendeu também, né, o que a gente conhece hoje como o princípio da legalidade, o princípio da separação dos poderes. Essas foram as contribuições importantes do Beccaria, da escola clássica, não só para o direito, como para a criminologia, tá? Mas para a criminologia, o principal ensinamento dele: o indivíduo tem livre-arbítrio, ele pode optar por delinquir ou não. Então, se ele delinque, ele tem de ser punido, mas essa pena tem de ser proporcional, não deve ser uma pena desumana, não deve ser uma pena cruel, degradante e nem uma pena de morte, muito menos, tá? Então tá aí, ó, ele trouxe os fundamentos, né? Tá, contexto século XVIII, Idade Média, tá? Ele faz parte da escola pré-científica. O crime nasce na sociedade,
mas o indivíduo é racional e ele tem o livre-arbítrio. E se ele pratica o crime, ele tem de receber a reprimenda, embora o crime nasça na sociedade, tá? Tá aí, ó, os princípios que ele trouxe. O princípio da proporcionalidade da pena, o princípio da pena prevista em lei, ou o princípio da legalidade, né? O fim das penas das torturas, dos suplícios medievais e da pena de morte, a humanização das penas, a separação dos poderes, poder legislativo, judiciário, tá? Trazendo poderes diferentes para elaborar as leis e aplicar as leis, certo? Então essas foram as contribuições dele. A gente vai parar aqui, gente, na teoria positivista. A partir da próxima aula a gente estuda a teoria positivista e vai resolver mais questões, beleza? E discutir essas questões e avançar no conteúdo do seu edital. Tá bom, gente? Mais uma vez, muito obrigado, muito contente de estar aqui com vocês, estudando, trabalhando com vocês essa matéria que é importante para o seu concurso, tá? Agradeço a atenção de vocês aí, vamos estudar juntos, vamos aprender juntos para a gente ganhar as questões de criminologia na sua prova e você pular lá na frente, tá? O professor Juliano vai ajudar você a garantir as questões de direito, a nossa equipe de português também, professor de raciocínio lógico e matemática também, e assim sucessivamente. Beleza? Valeu, um abraço, bons estudos e até a próxima. Falou!